Evangelho do dia. Olá, você está no canal Zion Linhares. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 20, versículo 17 ao 28. Depois de ler o Evangelho, a gente percebe que Jesus insiste sempre, bate numa teclazinha, que é aquela teclazinha do servir. Você vê bem no final, quando ele fala sobre isso, porque ele percebe ali uma discussão entre os apóstolos. Por que essa discussão? Porque a mãe de 2 apóstolos, que era João e Tiago, a mãe pediu que Jesus levasse os 2 filhos para a vida eterna, um para ficar à direita e outro à esquerda. Quando os apóstolos perceberam isso, começou aquela discussão entre eles. E Jesus disse: Olha, entre vocês não deverá ser assim como os chefes das nações. O que os chefes das nações fazem? Naquele tempo, Jesus dizia que eles faziam com que as pessoas fossem oprimidas, que as pessoas sofressem, que as pessoas passassem dificuldades, que as pessoas brigassem entre si, pecassem bastante e fizessem tudo errado. E Jesus disse: Olha, vocês não devem fazer isso. E ele deu um recado para mim e para você. Quer tornar-se grande diante de Deus? Você que está me ouvindo, quer tornar-se grande? Zion, como fazer isso? Ora, está aqui no versículo 27. Jesus dizendo que quem quiser tornar-se grande tem que ser servidor. Quer ser o primeiro? Você quer ser o primeiro? Então, o que Jesus diz? Seja vosso servo. Aquele que for servidor a Deus, for servo de Deus, ele vai ser grande
e vai ser o primeiro, quer dizer, vai ter o seu lugar garantido na vida eterna. Gente, a gente conversa muito, né, sobre evangelho, tem gente que lê, aí depois vai explicar, começa a falar aqui da terra, um monte de coisa, sabe? Que tá meio, assim, sei lá, fugindo do assunto. Jesus veio, ele não veio enricar ninguém aqui não, ele não veio curar ninguém, ele não veio ressuscitar ninguém não. Ele fez porque as pessoas procuravam ele com muita fé, né? Procuravam muita fé, e ele vendo aquilo, aquela fé toda na pessoa, disse: olha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então é isso que Jesus quer. Jesus quer é a nossa salvação, certo? Lá no outro reino, não nesse reino daqui. A gente fala muito sobre aqui, né? Muitas pessoas usam a palavra de Deus para falar sobre o dinheiro, para poder pegar dinheiro das pessoas. Jesus é muito claro, ele diz: ó, quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Tem que ser servo de Deus. E como é que a gente é servo de Deus? É claro que nós temos que ficar semelhante aos nossos semelhantes, iguais. Não, ninguém brigando com o outro, ninguém humilhando o outro, ninguém passando a perna no outro, ninguém sendo covarde com o outro. É isso. Porque Jesus diz: olha, pois o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. E aqui pegou, né? Hein, gente? Pegou, né? Ele veio dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Ele não falou todos. Então vai ficar gente de fora. Quem será? Será eu? Será você? Quem vai ficar de fora? Porque ele não falou de todos aqui, ele falou de muitos. Pelo menos aqui, o Evangelho de Mateus, né? No capítulo 20. Capítulo 20, lá no último versículo 28. Ele veio para resgatar muitos. Muitos não quer dizer todos. Isto é, quer dizer que vai ficar alguém de fora. Ora, gente, se a gente começar aqui no início do Evangelho, Jesus contando, né? Juntou os discípulos, chamou eles à parte e saiu caminhando e saiu conversando com eles, dizendo que ia para Jerusalém, e lá o Filho do Homem, ele sempre fala essa expressão, né? Que gostoso, que bonito. O Filho do Homem, ele chama o Pai, o Criador, de homem, e ele é filho do homem, quer dizer, ele é filho de Deus. Por que talvez ele chame isso? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, ele criou todas as coisas e depois criou o homem à sua imagem e semelhança. Talvez por isso Jesus chama o Pai de homem, o Filho do homem. Mas engraçado, continuando aqui o raciocínio, é que Jesus está dizendo isso, que ele vai ser entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei, né? Eles vão condenar ele à morte, vão entregar aos pagãos. Gente, pagão aqui não é pessoas que não são batizadas, não é só que ela não é batizada. Os pagãos é o seguinte, eles têm a religião deles, só que a religião deles não tem batismo, você está entendendo? Mas eles têm religião deles, é tanto que no Antigo Testamento o que acontecia? Muitos deuses adorados pelo povo, mas eles não se batizavam. Então, por não ser batizado, eles são chamados de pagãos, mas eles tinham a religião deles. Não era a religião de Cristo, mas tinha. E eles, olha, vão zombar, né? Vão flagelar, vão crucificar. É isso que Jesus quis avisar para eles. E eles, mas no terceiro dia ressuscitará. O Filho do Homem vai ressuscitar ao terceiro dia. Como aconteceu, que a gente sabe que aconteceu. Mas engraçado, Jesus termina de contar isso, chega a mãe dos filhos de Zebedeu fazendo aquele pedido para os filhos irem um para a sua direita, outro para a sua esquerda. Parece que eles não entendiam o que Jesus falava. Eles acham que não acreditavam, né, no que Jesus falava. Porque a gente viu algumas passagens bíblicas que às vezes os discípulos queriam proteger Jesus para que ele não fosse morto, para que ele não fosse para a cruz. Queriam, é bom o Senhor estar aqui, né? Ficar aqui. Ah, Senhor, ninguém vai fazer isso contigo. E eles, olha, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E aconteceu. É tanto que Pedro chorou, lamentou muito da besteirada que ele fez, né? Então, fica aí a dica, certo? Fica a dica. Ser servidor
a nosso Deus. E como é que a gente serve a Deus? Com orações, com jejum, com penitência e ajudando aqueles que precisam, mas sem dar e ficar tirando fotozinha, né? Selfie, né? Eu vou tirar um selfie, vou botar na internet que eu dei alguma coisa. E tem gente que tem mania às vezes de dar as coisas para a igreja, doar ou devolver o dízimo e depois arruma uma confusão com o padre, ou o padre arruma uma confusão com as pessoas e eles começam a querer talvez de volta, né? Ele começa a dizer, eu dei o dinheiro, eu dei. Meu amigo, Deus não quer seu dinheiro não. Ele não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu espírito, Ele quer a sua alma. Agora é claro que se você for um bom cristão, você sabe que a sua casa precisa ser limpa, precisa pagar energia, precisa pagar água, precisa pagar funcionário, precisa pagar alimentação, precisa pagar a limpeza que é feita, não é assim? Então, se na sua casa precisa disso, lá na casa que a gente se reúne, que nós chamamos de igreja, às vezes nós chamamos de catedral, às vezes nós chamamos de santuário, não é assim? Então lá, ou chama de basílica, lá também tem despesa. E lá é onde os cristãos vão, então é bom que a gente também participe do que está acontecendo lá. Você não vai sentar no banco, você não vai ter uma iluminação, você não vai ter um som para ouvir, não vai ter um local limpo, então vamos dar a nossa parte para que a gente tenha esse local para a gente se reunir. Mas Deus não está interessado no seu dinheiro. Se tiver alguém por aí, seja padre, seja bispo, seja pastor, seja quem for, só trabalhando a questão do dinheiro, se você der dinheiro, você vai ser curado. Se você der dinheiro, você vai arrumar emprego. Se você der dinheiro, vai acontecer isso. Gente, eu tenho gente na minha família, que caiu nessa hoje, não está passando fome porque tem alguém ajudando. Mas cadê a igreja? Não vou dizer qual foi a igreja aqui, mas cadê a igreja? Porque ele deu. E eu nem sei se ele tem essa fé toda, né, em Deus para ir para o paraíso. Tomara que ele se arrependa, né, que ele se confesse, que tomara que ele volte, né, se volte para Deus, para ser um servidor de Deus. Porque Jesus disse, se você der um copo d'água a um dos pequeninos, foi a mim que deste. Mas se for por amor, se não for, é besteira, você vai perder o seu dinheiro. Você lembra daquela passagem dos homens que derramaram dinheiro lá no ofertório? E aí a senhorinha velhinha só deu 2 moedinhas e Jesus disse, quem deu mais aí? Ora, todos que estavam lá queriam dizer que tinham sido os homens. Mas eles já sabiam da pedagogia de Jesus, talvez ficaram calados. Ele vai bem dizer que foi a mulherzinha. Não acredito não. Eu não acredito que ele quer dizer que a mulher deu mais dinheiro do que esses homens. Foi o que ele disse. Ela deu mais, porque ela deu tudo o que tinha e deu por amor. Não deu para se amostrar. Já os bichão ricão lá que derramaram dinheiro lá em cima da mesa, sei lá, do cofre, da sacola, eles deram se amostrando, assim, balançando, tá aqui, ó. Se for assim, você vai perder seu dinheiro. É melhor você guardar para fazer outra coisa, porque Deus está interessado realmente na sua vida espiritual. Agora é claro que nós teremos uma vida espiritual bem melhor, repetindo de novo, se a gente ajudar o nosso semelhante, o nosso próximo, aqueles que estão precisando e a gente tem para dar. Mas só dê se for por amor, se não for você vai perder. Fique com Deus em minhas orações. Amém.